sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, Mãe, um episódio especialíssimo, importantíssimo, no qual a gente vai abordar um tema que é fundamental para os dias de hoje, não só dentro das casas, mas nas escolas, nos grupos de amigos. Então, pode trazer as crianças, os adolescentes para a conversa, porque é um tema de absoluta importância, de conscientização de todos, que é o bullying. E para isso temos uma convidada especial. Muito especial. Olha, Camila Almeida. Ela é psicóloga clínica, pós-graduada em psicanálise e saúde mental pela UERJ e membro provisório também da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. E o enfoque dela é atendimento em adolescentes e adultos. Bem-vinda, Camila! Obrigada, gente. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema que é tão importante, tão essencial, né? Sim, então, a gente que agradece de você estar aqui, porque essa troca, a gente sabe como ela pode despertar os olhares, né, de muitos familiares, de muitas crianças e adolescentes que, de repente, estão em sofrimento, mas não estão conseguindo comunicar isso para os seus pais, né, para os seus adultos, cuidadores, para os seus professores, né? Quantas vezes na escola o bullying acontece longe dos olhos dos professores. E aí, então, a gente agradece muito a sua presença, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas vamos começar pelo começo, certo? Rejane, onde é que eu começo? Vamos lá, gente. O que é bullying? Vamos lá. Porque tem duas vertentes aí, certo? O que é bullying e o que não é. Que muita gente confunde. E eu acho que também a gente está num momento que todo mundo fala, isso é bullying, 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 bullying. Eu acho que tem um gasto, né, da palavra, né? Que você fala, não, gente, peraí, bullying é. Vamos lá. Vamos lá, Camila. Isso aí. É importante porque ainda hoje, apesar da gente falar mais, todo mundo conhece o termo, né? Mas ainda eu acho que é um assunto estigmatizado. Sim. Muita gente fala, mas ao mesmo tempo minimiza, né? O que é o bullying? Que frescura, né? Não é bem assim. Então, acho que é importante fazer essa diferenciação. O bullying não é uma brincadeira entre amigos, né? Não é o fato dos amigos estarem brincando ali, tá fazendo bullying. Acho que a gente tem que pensar o quanto que o bullying ele tem um padrão, né? Quando acontece da relação entre crianças e adolescentes, onde há ali uma intenção dirigida, né, de um ato que é agressivo, que é violento a um outro, e isso acontece de maneira repetida, né? Há alguma coisa que isso vai acontecendo constantemente, né? Tem uma intenção, não é alguma coisa que passou ali desapercebida, tem uma intenção. E tem uma repetição desse ato de violência. Às vezes tem uma coisa, não sei se você fala muito assim pros filhos, mas assim, eu vou falar, cuidado, que a brincadeira, ela sempre tem que ser legal para os dois lados. Isso. Quando um não tá legal, tá triste com uma brincadeira, deixa de ser, porque a outra pessoa não tá participando. Vira uma pessoa que fica excluída dentro de um grupo. Eu sempre falo isso para prestar atenção do que tá acontecendo, porque às vezes eu acho que as crianças acabam fazendo e não sabe o que é bullying, né? Hoje se fala mais, mas eu acho que a gente pensar um pouco na nossa geração, a gente fazia e era o máximo, né? Juntar os amigos para, vamos infernizar ali um primo, uma prima, um amigo, sem saber o que estava acontecendo, né? E sem o que poderia acontecer. A gente teve uma tabelinha aqui, acho que até da sociedade, que foi feita uma pergunta para as crianças, né? Quem já sofreu bullying ou não, né? 41% já sofreu bullying e 58% nunca sofreu bullying, tá? Quase meio, né, gente? É uma pesquisa nacional da saúde escolar. Muito bom. Não, e o quanto que isso é difícil, porque essa fala é uma fala clássica, né? Quando só é brincadeira quando os dois riem. Quando uma parte ri, a outra não é brincadeira. No entanto, às vezes as duas partes riem, mas tem uma parte que tá rindo, mas não tá, às vezes, conseguindo se colocar perante aquele outro, ou para a família, ou na escola, de que ele está sofrendo com aquela brincadeira, né? Às vezes até rir ali no movimento de suportar ou até de fazer parte, né? Eu quero fazer parte parte daquele meu amigo que, eu vou fazer parte da turma ali, né? Sim. Eu acho que acaba, como que cedendo mesmo, né? Ali para fazer parte num grupo e às vezes aquela criança está completamente desconfortável, né? Dentro daquela situação. Sim, essa é a parte nebulosa aí do bullying, né? E quando não é bullying, gente? Então, bullying é quando tem a intenção.
tem um olhar que a gente precisa ter cuidadoso, que é para a plateia do bullying, né? Que é, inclusive, Sim. o lugar onde a gente atua para fazer intervenção, para acabar com o bullying, é na plateia, não é necessariamente no agressor, Sim. né? E aí, o que acontece? A plateia, muitas vezes, ela ri para se proteger de ser vítima. Sim. E aí, essa risada, nesse lugar da brincadeira, ser legal, eu gosto de falar com os adolescentes, com as crianças, que a brincadeira legal é a que não tem lado. Não é que é legal para os dois lados, não é que é legal para todas as partes. Se tem parte, já não está necessariamente na ordem da brincadeira, sabe? A brincadeira, ela é do todo, Sim. ela é do coletivo. E aí, quando não é bullying, que é um lugar perigosíssimo, né, que a gente está vivendo hoje, que é assim, quase que não pode mais conviver. Porque você conviver demanda conflito. Exato. Não dá para conviver sem conflitar. Né? A gente convive e a gente entra em divergência. E aí, de repente, parece que os pais também, uma parcela, fica tão desesperada, com medo do filho praticar bullying, que fala, isso não pode falar daqui, não pode, como é que convive? Né? Então, assim, como é importante a gente fazer esses 3 checks, né? Sim. Tem que ser focado em alguém, com a intenção de causar sofrimento. Ou seja, a pessoa pede para parar e o agressor não para. Porque, afinal de contas, ele ocupa um lugar do bonzão, do popular, né? Sim, e tem uma plateia ali para ele. Então, ela é direcionada, ela é intencional e ela é repetitiva. Né? Se a criança fez uma fala que, de repente, foi uma violência emocional para outra criança, e aí ela não percebeu na hora que aquilo foi desconfortável, aí essa criança chega para a mãe e fala, fizeram bullying comigo na escola. Não, se aconteceu uma vez, foi um conflito, Sim. foi uma fala inoportuna que precisa ser... Agora não, volta no dia seguinte e acontece a mesma coisa. No outro dia acontece... Aí sim, a gente está entrando dentro da ordem do bullying. Aconteceu uma situação comigo, pessoalmente, eu vou declarar e vou falar... que eu depois fiquei pensando, será que eu fiz certo? Eu não fiz, mas eu acho que foi uma atenção, assim, rápida. Que meu filho chegou e falou assim, eu não quero mais ir na van daqui. Mas por quê? Não quero. Não, então já estava me dando um sinal. Falei, nossa, mas o ano passado que vocês me pediram para ir nessa van, por que esse ano você não quer? Não, eu não quero. Aí o outro falou, não, porque o fulano ficou zoando ele, porque ele tinha um cabelo diferente. E também ser diferente, parece que é um chamariz, não Sim. pro bullying, assim, né? Eu sinto isso. E aí, ele falou assim, e o pior é que meu irmão também riu. Aí nessa hora eu falei, mas não entendi, por que você foi rir do seu irmão? Não, porque foi engraçado o que ele falou. Aí fulano, todo mundo riu. Eu falei, mas se fosse com você ia gostar que o seu irmão estivesse lá? Você se colocou no lugar dele? Eu falei, irmão, a irmandade, a parceria, companheirismo. A partir do momento que o irmão ri, você tá abrindo um caminho para aquele amigo rir do seu irmão. Entendeu? Acho que não é legal. Agora, se você, falei, né, para esse meu filho, se você acha que o que aconteceu não foi legal, então não fica. Por que você tá perto dele? Senta na frente da van, não precisa sentar. Deixa, se mantém distante. Aí ele, pode ser. Ele aceitou. Aí, no outro dia, mais uma vez, foi brincar com o meu filho de novo, porque meu filho, sei lá, tava com alguma coisa rosa, alguma coisa assim, um cabelo, uma coisa... mas porque você gosta disso por quê? Porque é viadinho, porque é gay, porque não é isso. E aí o outro falou, eu não ria dessa vez. Eu falei, e que ele realmente agora não queria mais de vez, porque tinha acontecido isso. Então foram 2 vezes, né, em seguidas, 2 dias, e eu imediatamente liguei pra mãe, porque era uma mãe muito legal, uma mãe que eu conhecia, e que eu liguei e falei, olha, eu preciso ter uma conversa com você. Ela, claro, o que aconteceu? Eu falei, olha, aconteceu isso, seu filho falou isso pro meu filho. Eu falei, Tito, acho que é uma oportunidade da gente explicar também que se você, que escolha
sexual, não tem nada a ver, né, com você poder ali viver na sociedade, porque a gente tem que saber respeitar, até porque o meu meio, nosso meio, a gente sabe, né? A maioria dos nossos amigos são gays, são amigos que estão com a gente o tempo inteiro, assim, é a nossa vida, é a nossa comunidade, não tem como, né? A gente sabe que isso é no mundo artístico, então eu sempre tive a preocupação de ensinar isso para os meninos o quanto é normal, enquanto a escolha sexual deles não tem nada a ver com a gente, só basta a gente respeitar, porque é o que é o nosso convívio ali do dia a dia. Eu falei para ela, então eu acho melhor você explicar isso para ele, porque não é, né? E também eles são de um outro estado também. Aí ela, nossa, imediatamente, ai, que vergonha, imagina, eu vou falar com ele, não precisa se preocupar e tal e tal. E aí eu cheguei pro meu filho e falei, olha, eu conversei com a mãe dele, eu acho que agora não vai mais acontecer e tal. E aí ele mandou um áudio pra mãe, né? Falou assim, obrigada, tia. Obrigado, tia, falou. E aí, em seguida, o filho respondeu, o menino que tinha feito, falou assim, ai, desculpa, eu tava brincando, eu não fiz pra te agredir, não sabia que você ia ficar tão mal, mas pode deixar que isso não vai acontecer mais. E não aconteceu mais. Então, foi meio assim, aí a mãe leoa, né? Eu só me desculpa depois, eu falei, ai, será que eu fui agressiva? Mas não foi, depois eu conversei super de boa. Ela também super entendeu, né? Mãe também de 2 meninos ali. E aí foi muito legal, porque eu comuniquei, ela conseguiu ouvir, e a gente entrou. E esses dias aconteceu uma coisa muito legal, que ele falou assim, mãe, lembra do menino que tinha feito? Nossa, ele tá bem melhor, mãe. E ele tá muito legal comigo, muito. Eu falei, ai, que bom, porque eu também acho que, ao mesmo tempo, eu acho que eu ensinei o meu filho a colocar um limite. Tipo assim, eu não vou deixar de... Não, você não vai mais nessa... Não, você vai. Porque aquele é seu lugar de direito, de espaço, só que você vai dar um limite que ele não vai brincar mais com você. Entendeu? E era uma coisa assim, porque era um rosa, porque era como diferente também, né? Porque eu acho que essa é uma questão primordial do ser humano, né? Essa coisa do diferente. O eu e o outro. Né? Assim, acho que o sentimento, o desejo nosso de pertencimento, a importância do pertencimento, né? É uma coisa estruturante para a gente, desde dos primórdios, né? A gente pertence a uma família, alguém que vai cuidar da gente, a gente vai se identificar ali para depois passar para outros meios, né? A escola, a pracinha, a escola, né? Enfim. Então, isso é uma questão mesmo primordial. O pertencimento. E nesse pertencimento, o encontro com o outro traz estranhamento, né? Que é o que você estava dizendo. Quanto que é estranho, quanto que encontrar com o outro traz na gente sentimentos estranhos. Mexe com também a ideia que a gente vai construindo de quem a gente é, do que a gente pensa, né? Aí tem o outro que está se colocando de uma maneira diferente, vestindo diferente, falando diferente. Então, isso mexe. Às vezes até como aquele menino também não queria estar igual... por exemplo, a coragem que o meu filho ali estava tendo de ter um cabelo diferente e tal, como isso também, às vezes não sabe nem como expressar, né? Exato. Que também queria então, isso eu acho importante, porque, assim, esse estranhamento é natural, né? E as crianças se estranham, elas reagem, elas se colocam, e não necessariamente isso é bullying, a gente precisa acompanhar para ver o que isso está comunicando, né? Esse estranhamento inicial numa escola ou em qualquer lugar que as crianças e adolescentes frequentem. A repetição disso é que a gente precisa ficar atento. Eu acho que isso é uma tarefa de todo mundo. Ali no segundo, né? eu fui parar. Mas por um lado, eu achei que funcionou. Eu não sei se eu deveria ter esperado mais. Pode falar para você do sentimento dele, né? O que às vezes muito adolescente, criança não consegue fazer, né? Fala, Camila, pra gente um pouco desse lugar de intervenção dos pais, assim, né? De até como você recebe isso e orienta isso no consultório. Porque essa é uma dúvida, uma questão recorrente. Que horas eu entro, né? Isso, em que momento eu devo intervir, exatamente, ou fortalecer a criança para que ela... Eu tenho um exemplo, assim como a Rê, mas que eu fiz uma conduta de não intervir. E aí teve um outro desfecho, uma outra duração também. Pode contar. Eu vou contar. Bom. Mas não, mas é porque a situação... Quem não tem história com bullying, né? Quem não tem. A situação talvez seja menos importante do que a orientação, eu acho. Mas eu vou contar. Tá bom. Mas acho que essa orientação, ela é super importante para os pais que estão ouvindo a gente e para os educadores que estão ouvindo a gente. Porque muitas vezes o professor fica também sem ter ferramentas. Acho que a gente posso trazer também aqui as ferramentas de intervenção. Mas que orientação você dá para os pais
nesse sentido, né? Tomando esse exemplo, eu tô vendo que meu filho tá passando, a criança veio e verbalizou, trouxe para mim, porque o que ele trouxe para Rê não foi mamãe tão rindo do meu cabelo, né? O que ele trouxe para você foi, não quero mais ir na van. Exato. E você teve a habilidade de olhar o que estava por trás desse comportamento de não querer vir na van. Quer dizer, o comportamento é sempre uma comunicação. Exato. Né? E tá aí a nossa habilidade, a habilidade que você teve de olhar o que estava por trás disso. Né? Eu acho que esse exemplo já dá para começar a pensar, trazer aqui, né, as orientações, porque quando o seu filho traz o desejo de não ir mais na van, ele está trazendo já um movimento evitativo, né, de inibir ali, né, uma ação, de frequentar um lugar que ele frequentava. Então, de fato, isso já é alguma coisa que os pais precisam ficar prestar atenção, atentos, prestar atenção nesse movimento, assim, a criança ou adolescente ia para a escola, né, bem, fazia as atividades bem, de repente começa a apresentar alguma resistência, não querer ir, apresentar um desânimo, dizer que não está legal, mas também não conseguir explicar direito porque a gente tem que levantar aí, né, uma antena para isso. Também observar, eu acho, as mudanças de comportamento, né, assim, insônia, irritabilidade, desânimo, essa coisa na interação com a família, né? Eu acho que isso é muito importante, poder se aproximar do filho e conversar abertamente sobre essas coisas. Eu acho que é um movimento de todo mundo mesmo, uma força-tarefa para poder combater essa coisa do bullying desde o início, né? Porque quantas vezes a mãe e o pai fazem assim... Ué, não quer ir por quê? Não tem outra opção, filho. É de van que você tem que ir e para no... comportamento. Exato. Né? Assim, e agora começou com isso, de que não quer mais ir na van. Pode parar de frescura, porque é na van que você vai, o que é agora? Né? Ou então chega a comunicação, não, porque riram do meu cabelo. Ué, e agora você não vai querer ir por causa disso? E, né? Então, assim, acho que é olhar para o teu filho, ter a conexão com ele e entender se essa criança também vai ter condição de dizer, porque você sugeriu que ele falasse, né? E aí ele te pediu ajuda, não foi? Falasse com o menino? Será que ele teria tido condição de dizer pro menino, esse é meu limite? Então, mas aí talvez era o menino não, mais né? velho, né? Não era a mesma idade. Por isso tem que olhar o contexto. Então, meio, ele queria fazer parte desse amigo. Claro. Entendeu? E como é que ele ia ficar, né? Porque colocar o limite pessoal é um exercício desafiador. Na verdade, o que eu sugeri pra ele era não sentar junto, já que tinha feito uma brincadeira que ele não tinha gostado. Então, nessa hora que eu falei, a brincadeira só é boa quando o outro ri. Entendeu? Quando não é legal. Na verdade, fui falar até pro irmão perceber isso, né? E aí ele mudou de lugar, mesmo assim aconteceu, entendeu? Mudou de lugar por quê? Porque eu não sei o que lá, aí começa a implicar, né? Na verdade, eu acho que tem um tempo, na verdade eu tô falando assim, né? Isso que é legal de saber, qual é o tempo que você interfere? Será que eu deveria ter deixado ele resolver sozinho ou ia deixar isso virar uma grande bola de neve, né? Ou eu cheguei e falei, não, vamos parar aqui, vamos já pros pais conversarem, porque é uma hora da gente educar, entendeu? Você tá educando duas coisas, que se o outro não gostou, não é uma brincadeira, ponto. Outro, se a pessoa gosta de rosa ou cabelo diferente, pode ser gay ou não, e aí? Exatamente. Né? Era aproveitar essa oportunidade, porque é o que tá... É uma geração que a gente sente pelos nossos filhos, assim, né? Tem uma liberdade, são livres, né? Tem uma coisa muito mais resolvida da expressão. Mas tem uma coisa que é importante aí de trabalhar, que é a questão da empatia, num deslocamento, né, desse lugar comum que entrou a empatia, que é tratar o outro como você, ou se colocar no lugar do outro, ou tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Que tem um degrauzinho a mais que a gente pode subir aí, da ideia de observar o outro e tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque muitos casos de bullying acontecem, e a pessoa, eu vou conversar daí com a criança ou com o adolescente, eles falam assim, não, mas eu acho muito legal o cabelo dele. Eu tô falando isso porque o cabelo dele é muito legal, porque ele veio com esse cabelo aí, não quer que fale, não vem com o cabelo todo diferente, né? E aí eu falo assim, mas esse é o seu olhar para essa apresentação que ele tá trazendo, mas
como é que ele gostaria, talvez ele não queira o holofote, ele só queira usar esse cabelo. Então, não é para você ficar falando sobre o cabelo dele. Só que olhar para como o outro gostaria de ser tratado dá trabalho. Muito. Isso a gente aprende depois dos 40. E olha lá, né? Aí a gente fica nesse lugar super narcisista de tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Exatamente. Ué, que lógica é essa, né? É isso. Essa questão do bullying tem uma relação muito forte com a alteridade, com dificuldade de lidar com a alteridade, né? Com aquele outro que existe diferente de mim. Não é uma coisa fácil, né? Então, eu acho que, de fato, isso é uma coisa que a gente precisa pensar em falar e em conversar, não só com os pais de adolescentes, mas é alguma coisa que desde pequenininho, né? Desde pequenininho. E a gente estava falando também, tomar muito cuidado com as crianças boazinhas, né? Que elas também viram um foco... sofrimento, muitas vezes. Muitas vezes, porque é bonitinha, né? Porque é legal, porque é amiga da professora. Porque não dá trabalho. Porque não dá trabalho. Né? E aí vira o foco para provocação. Exatamente. A criança tá tirando nota boa, né? Aquela querida por todos os alunos. Aí ela vira alvo de bullying, ela engole seco. Né? Ela engole porque ela não quer, afinal de contas, trazer problema. É aquela criança que, do ponto de vista acadêmico e comportamental, a escola só elogia, mas se a gente para dar um mergulhinho a mais, você vai ver ela tá com o mundo interno devastado, né? E aí ela recebe elogio da professora, fica nesse lugar, mas a gente tem que pensar também o que muitas vezes ela provoca nas outras crianças dos sentimentos hostis das crianças, né? Da inveja, dos ciúmes, da raiva, porque essas coisas estão ali, contém, né, o movimento do bullying, né? Esses sentimentos primitivos que, claro que é difícil para a gente adulto, muitas vezes, né? A gente vive ainda numa cultura que muitas vezes nem admite que a gente tem esses sentimentos, né? Não pode sentir. Que separa, né? O mal tá lá, o bom tá aqui. Então, a gente poder pensar que nessa interação com o outro provoca sentimentos na gente, né? E a gente, às vezes... reage, né? O que fazer, né? É o que acolher e o que fazer. Com o que eu tô sentindo quando eu encontro, né, esse amigo que é diferente de mim e que mexe com algumas coisas. Né? Mas se eu não posso sentir raiva, se eu não posso sentir inveja, se eu não posso perceber a manifestação dessas emoções desconfortáveis em mim, como é que eu vou aprender a lidar com elas, né? Aí eu ataco o objeto, ou seja, ataco aquele amigo para ele não existir e eu ficar reinando, exatamente. Com Na verdade, isso, a pessoa que pratica o bullying, ela está em sofrimento, ela está muito mal. A que pratica. Né? A que pratica, ela é vítima ela está inserida dentro de um ambiente hostil, certamente. Pode ser que essa criança esteja sofrendo bullying dentro de casa. E isso é muito importante de falar, porque então, a gente fala do movimento do bullying nas escolas, foi aonde isso se estruturou de fato, né? Quando começaram os estudos acerca do bullying, foi observando mesmo o movimento dos adolescentes nas escolas, uma tendência suicida, uma ideação suicida maior, mas eu acho que é importante a gente falar disso, né? Que muitas vezes esse movimento dessa violência que se repete, que tem, né, uma intenção, acontece dentro de casa, em relação de irmãos, em relação de primos, né? E o quanto que muitas vezes também a família entende que faz parte dessas relações. É implicância de família, né? Tá é assim mesmo. Eu também era assim com meu irmão, a gente brigava e ele me xingava e ele destruía as minhas coisas e eu tô aqui, eu sobrevivi, né? Como se... Eu acho isso um barato, Camila, porque eu fico pensando assim, que lugar é esse que a gente foi parar, onde sobreviver virou algo positivo. Assim, eu sobrevivi, gente, eu quero que meus filhos supervivam, não sobrevivam, né? Eu quero que eles vivam uma vida que vale a pena ser vivida. Sim. Não nossa, ser um sobrevivente da sua infância... Que dor é essa, né? Exatamente. Você tem que sobreviver. Vai sobreviver também, relaxa. Que isso? Né? Essa palavra expressa muita coisa, né? Já vem assim no pensamento aquela coisa do bombardeio, né? De uma situação de guerra. Né? Sobrevivente. Você tem que atravessar a guerra para poder Sabe, para quem tá ouvindo a gente, que de repente tá pensando assim, ok, beleza, e como é que eu faço isso dentro de casa, né? Eu trouxe aqui umas imagens que eu gosto de começar a conversa com a criança apresentando assim, uma imagem dessa. E aí, para poder introduzir esse lugar de prevenção ao bullying. São 4 bolinhas, 3 azuis e uma verde. E aí você faz para o seu filho a seguinte pergunta: qual delas é diferente?
fatalmente a criança vai responder a verde, né? Aí você apresenta essa outra imagem. E agora? Porque aí, né, pegando uma fala sua, né, que você disse que a gente busca pertencimento, a gente busca o semelhante, né? Você gosta de rock, eu gosto de rock, olha, a gente pode ser amiga, né? E a gente tem, isso é uma questão estrutural, né? A gente tem essa estruturante da lógica da sociedade, a gente tem uma ideia de que a gente vai conviver com os iguais, né? E eu fico pensando, quantas coisas geniais no campo da educação, da arte, da ciência, né, a gente desenvolveu justamente pelo encontro da divergência. Então, eu fico sonhando com o dia que eu vou chegar assim e falar assim, Rê, a gente pensa diferente. Vamos conversar? Né? Porque não é assim, tá bom, a gente pensa diferente, então é isso, pronto, pá, vira as costas. Pô, a divergência de opinião vai produzir um novo saber, um novo conhecimento. Sim. Não é? Vai. Bom, nós dois somos um bom exemplo disso. É a relação com o respeito, né? Respeitosa, né? Ela come alpiste, eu como pizza. Você come pizza, hoje você já tá comendo alpiste, eu já tô considerando a pizza. Mas eu acho que é essa relação com a alteridade que eu tava falando, né? Sim. Tem o eu, tem o outro. Pra eu conseguir conviver bem com isso, eu tenho que ter o meu eu mais bem estruturado, mais bem delimitado. Para isso você precisa conhecer. Autoconhecimento. Por isso que a gente fala que a terapia é uma coisa tão importante, né? Fundamental. O quanto se você tem possibilidade. E posso falar, gente, hoje também existe tantos programas assim, né? Que tem um tipo de terapia online, que tem uma mais em conta. Eu acho que basta pesquisar, assim, né? Às vezes no seu bairro tem também. Alguém tem, né? Que eu acho que vale a pena, assim, né? Procurar ajuda, procurar se conhecer. Evoluir, eu acho que nem eu tô aqui, assim, eu tô olhando, tô aprendendo tudo, falo, nossa, é verdade, aconteceu, nossa, vou fazer isso, nossa, eu vou aplicar, porque quanto mais informação a gente tiver, e mais, assim, entender que quem é a pessoa da sua escuta, né, o quanto escutar, né, ouvir é importante, né, às vezes você não precisa falar nada, gente, às vezes a pessoa só quer, deixa falar, né, deixa, tô aqui, tô ouvindo, pode falar. Eu acho que isso é tão importante também. Mas aí, quando vem essa imagem, o que acontece, né? Quem é o diferente? Aí as crianças falam assim, não, agora tá tudo bem. Normalmente, eles têm essa tendência, né? Dizem, não, agora o verde fica com verde, o azul fica com azul. É difícil alguém que considere assim, não, aqui, ó, ficou assim e assim. Ficou um diferente com outro diferente. Aí vem a terceira imagem. E agora? Quem que é o diferente, né? Ainda vão ter os que vão dizer o vermelho e o azul. Por quê? Porque eles não têm um par, eles não têm um igual. E aí a gente vai inaugurar com as crianças a conversa a respeito das diferenças, de que não há um padrão, de que você não é o padrão e o outro é diferente de você, porque o bullying muitas vezes é motivado por essa ideia de que o outro é diferente de mim. E quem diz que você é o padrão? Simplesmente porque não existe um padrão, né? Porque do ponto de vista de cada um, o ângulo muda e todos estão corretos, né? Do seu olhar. Então, uma brincadeira, uma forma lúdica de introduzir essa fala de alteridade, de empatia, de respeito às diferenças. E aí eu gosto de trazer para eles a ideia assim, você não precisa... Porque, gente, tem uma coisa que é muito violenta, que é chegar para a criança, para o adolescente e dizer que ele tem que gostar de todos os amigos. Isso desde pequenininho, né? A gente, quando frequenta a pracinha com criança, a gente vê, tem que deixar brincar, tem que deixar fazer, tem que gostar de todo mundo, tem que brincar com todo mundo. E não é bem assim, né? Não, isso é super violento. Então, eu vejo assim, o brilho no olho da criança quando eu olho para ela e digo assim, meu amor, tá tudo bem você não gostar do fulano. Tá tudo ótimo se você sentir raiva do fulano. Não tá tudo bem você bater nele. Exatamente. Não tá tudo bem você fazer piada com ele. Não tá tudo bem você chegar pro outro e dizer, você viu o cabelo do fulano? Aí tem coisas que você guarda, você pode pensar e sentir tudo isso. Agora, você atuar isso
Aí é que não dá. Não dá. Né? Eu uso aquela bonequinha para dar esse exemplo, aquela, como chama? Matrusca? Matrusca, né? Que vai abrindo, assim, a russinha. Que tem coisas que que é ela por fora, né? Tem coisas que são íntimas. Que você vai achar, você vai pensar, mas você não vai demonstrar, você não vai falar, você não vai atuar isso. Porque vai causar sofrimento no outro, né? Exato. E aí as crianças ficam... Eles adoram. Quer ver as frases? Passa a próxima imagem pra gente, por gentileza. Ó, eu faço esses mantras com eles. O outro pode parecer estranho para mim. Pode ser feio e chato para mim. Eu posso não gostar do outro, eu posso discordar do outro. E ainda assim eu posso respeitá-lo. Exato. Essa é a chave. Eu não preciso gostar do outro para respeitá-lo, porque todos os seres humanos são dignos de respeito. Sim. Né? Nas escolas, eu falo para eles, todos vocês merecem acordar em paz. E ir para a escola em paz. Ninguém aqui merece acordar e pensar, será que eu vou chegar lá e vão mexer nas minhas coisas? Vão zoar da minha roupa, vão zoar do meu cabelo? Não. Mas tem eu tô pensando, vi aqui uma imagem na minha cabeça que a criança também, ela tem muito... Ela quer entender, por exemplo, porque... Eu vou dar um exemplo. Na minha casa, que vinha um amiguinho que não gostava muito de comer, e meus filhos, graças a Deus, comem super bem e tal. O meu mais novo, ele ficava muito bravo que o menino não comia. Mas muito bravo. Mas por que ele não come? Mas você acha? Aí ele, na mesa, ele olhava e falava, você vai comer só... Não pode comer. E eu, assim, aí teve um dia que ele queria saber por que ele não comia. O que acontecia. E era assim, era porque ele olhava que tinha o olhar dele mudava para a criança. Por que essa criança não come como eu? Por que ela não come? E ele dava umas chamadas assim no amiguinho, que na verdade até foi bom, porque esse amiguinho começou a comer um pouco mais, assim, sabe? E ele fala, você tá enrolando, eu tô acabando de comer, você não comeu. Mentira, sabe a criança que fica com o garfo e fala que não come, né? E aí foi... Não, porque eu lembrei muito isso. Eu falei, a gente tem que respeitar. Eu usei essa frase pra ele. Eu falei, tem que respeitar. Cada um é de um jeito. Cada um gosta de uma coisa. Às vezes a pessoa não gosta. Porque tem Mas assim, eu lembro que tinha um entendimento. Porque quando a criança é pequena... Isso aqui funciona muito, né? Quando tem 5, 6 anos ali, né? 4 anos. Que você fala, peraí, você tem que entender... Né? Tem que entender que essa criança é diferente de você e que tudo bem, né? Você tem que... Mas é difícil isso para eles, né? Porque aí entra no porquê. Mas por quê? Mas por que não come? Por que não faz isso? Mas isso é difícil não é igual para todos nós, né? Mesmo para os adultos, esse entendimento da diferença, né? É um processo difícil mesmo, né? Sim, sim. Porque é isso, a gente entra numa lógica mesmo de que nós somos a referência. Exato. E o padrão, se essa criança cresceu ouvindo que ela é incrível, que ela é linda, maravilhosa, que tudo que ela faz é bom, né? Então aí quando ela encontra o que não é ela rejeita. Exato. Pois é, por isso que eu sempre enfatizo essa coisa do pequenininho, né? Porque tem essa fase inicial que fica essa ideia de que as crianças não estão entendendo direito das coisas, né? Eu tô até lembrando aqui uma situação, assim, de uma pessoa próxima que tem uma filha pequena de 2, 3 anos e que a filha tem esse movimento de empurrar e brigar e tal, e aí ela diz... Né, ela disse uma vez, é tão difícil para mim saber o que fazer que muitas vezes eu finjo que eu não estou vendo e deixo com que os outros estranhos ali, né, chamem a atenção dela, porque eu não sei o que fazer. Então, o quanto que é difícil, né? Muito! O quanto que é difícil estabelecer limite, porque eu acho também que isso fala da questão do bullying, né? Do adolescente, aí já lá na frente, ter internalizado esses limites. O que eu posso, o que eu não posso? Eu posso sentir raiva, mas eu posso ir lá e estrangular o amigo? Não posso. Eu posso xingar? Não posso. Né? Ter esses limites estabelecidos que começa desde pequenininho, Desde pequenininho, né? Mas assim, a gente se sente muito vulnerável, né? Igual essa mãe, assim, né? Também de ter falado. Que nem eu fiz isso, e depois eu voltei, assim, 3 casinhas do que eu contei. Será que eu fiz certo, gente? Será que eu deveria ter deixado ele resolver? Será que eu deveria ter colocado? Será que eu já quis encerrar essa situação? Não sei, acho que deu certo agora, porque né, ele até elogiou esses dias que o menino estava ótimo, estava super legal. Enfim, o menino, eu acho que também é isso, o limite é importante demais, assim, né? E eu adorei quando você falou sobre o ver, né? Porque a gente nunca vê a situação com a plateia. Você tem os personagens aqui, tem os personagens do bullying, pra gente poder entender um pouco essa história, né?
Que é o dragão que você falou. A gente pode passar pro próximo pra gente entender. Sim, isso a gente falou, né? Então, as três características que tem que ser intencional, repetida e focada, né? Sempre na mesma pessoa. E, bom, quem são os personagens dessa história? Então, a gente sempre foca no agressor e no agredido, né? Então, vamos começar só deixando claro, amores que estão nos assistindo, que todos os personagens do bullying são vítimas. Todos estão em sofrimento. Todos estão em sofrimento, todos precisam de ajuda, todos precisam de orientação para poder sair dessa situação, né? Então, mas o agressor é vítima, isso é muito difícil para os pais do agredido, né? Ouvir que o agressor é vítima. Ele é vítima de um ambiente hostil, de um sistema violento que ele tá... Porque ninguém que está em paz, é aquela famosa frase, ninguém que está em paz quer guerra. Exato, é né? isso aí. Então, quem está ferido vai machucar o outro, né? Então, o agressor não faz isso de graça. Ele faz isso porque ele está em sofrimento, né? E ele precisa de ajuda. Ele é vítima no sentido de que ele não está sabendo o que fazer com aquilo que ele sente, né? Com aquilo que ele pensa, que ele acredita. E ele está colocando isso para fora de uma forma inadequada, equivocada. Né? Então, alguma coisa que ele não consegue conter, né? É uma falta de contenção. Então, isso precisa ser projetado ali para o outro, né? Os sentimentos hostis, a falta de limite, a falta de uma relação com a realidade onde ele possa ter ali nessa dinâmica essa internalização das consequências, né? Dos atos, tudo isso. E muitas vezes uma falta de autoestima e de autoconfiança que está fazendo com que ele só se sinta bem diminuindo o outro, né? Então, ele só é bom se o outro for ruim. Ele só tem brilho e espaço se o outro tiver pequenininho, né? Então, o que ele faz? Ele pisa no outro para poder ter o holofote, né? Para poder ter o destaque, aparecer. Quando, na verdade, que é uma lógica da competição perigosíssima, né? E tem essa plateia também que vocês estão falando, né? Eu fico pensando aqui também. Também tem você ser a plateia, também é uma coisa de você não tomar partido, né? Porque você não consegue defender, muitas vezes, e você não quer se meter no rolo. Porque não você não quer ser agredido também. E você não quer ser você não quer ser a próxima vítima. É muito difícil, principalmente para os adolescentes, assim, né? Ou eu tô nesse grupo, ou eu tô no outro grupo, né? Então, a plateia é o que eu chamo do camaleão, amiga. Por exemplo... Que vai se adaptando. Ele camuflado. Ele fica camuflado. Eu até vou usar um exemplo, assim, que é popular, né? Assim, que é o Big Brother, né? Que todo mundo fala, assim, né? Um dia eu pergunto, mas por que tem que formar? Ou uma equipe de um lado, ou a equipe do outro, quem é do meio fica sem ninguém. Tipo o Thiago Bravanel, né? Quando foi participar, ele foi embora. Que ele falou, não sou nem do time A, nem do time B. Que eu acho que acontece um pouco isso, né? Parece que você tem que se juntar, porque se você for o único, você vai ser isolado. Agora, aí emerge muitas vezes isso, o sentimento de desamparo, né? Se eu não tô pertencendo a um grupo, se eu não tô ali, eu tô o quê? Desamparado, né? Eu não tenho ninguém, né? Isso é devastador pra gente, né? Porque somos seres sociais, né? Então é muito difícil. Então vem o desamparo, e aí os sentimentos, né, de tristeza, depressão, de não pertencimento ao mundo, de inadequação, ou muitas vezes o que vem é o ódio, né? E que aí também pode se transformar nessas ações violentas. Sim. Contra o outro e contra si próprio, né? De defesa, né? Você usa para não conseguir ter espaço, né? E não não quero que ninguém chegue até a mim, né? De defesa mesmo. Que muitas vezes se configura como automutilação, né? Então, assim, eu vou causando essa dor física, porque ela me deixa não sentir tanto a emocional, ou porque eu vou me punindo, me castigando, né, também, por não fazer parte. E aí eu me isolo e entro nesse movimento, né, que é perigosíssimo e que muitas vezes acontece debaixo do nosso nariz, né? E é isso, a incidência de transtornos mentais em pessoas que foram acometidas aí pelo bullying, né, que sofreram, assim, de maneira ostensiva o bullying, é muito maior do que, né, em uma outra pessoa que não passou por isso, né, depressão, ansiedade, transtornos alimentares, né, a ideação suicida e até, né, chegar às vias de fato, que é o suicídio. Então, é uma coisa muito grave, né? Agora, Camila, a prática restaurativa,
de uma situação de bullying. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Como é que é? A gente identificou uma situação de bullying, né? Esses personagens, eles estão ali identificados. O dragão, eu gosto de usar o dragão que está cuspindo fogo, enquanto alguém está engolindo sapo, porque tem um cuspindo fogo, o outro está engolindo sapo, né? E tem esse que está se adaptando, se escondendo, se camuflando. Ok, foi identificado isso. Então, a gente precisa entender que a plateia, ela precisa denunciar. Que o silêncio é uma forma de agressão. Isso. Porque se eu tenho uma pessoa em sofrimento e eu estou identificando isso, e sendo plateia disso, eu faço parte desse sistema. Eu fico de agressor passivo. Né? É agressor passivo. Isso, que muitas vezes é uma forma de se proteger, para não virar a próxima vítima, né? Ok, então esse, de repente, buscou ajuda, o engolidor de sapo resolveu procurar um adulto dentro da escola, em casa, conversar. Identificou-se a situação, o agressor. Como é que a gente traz essa pessoa de volta, né, para o ambiente social, escolar, sem que ele seja, sem que ele vista a camisa do praticante de bullying e fique com esse rótulo que vai fazer com que ele seja sempre esse cara mau, né? Isso é muito importante desconstruir, né? Esse lugar do bom e do mal. E é muito difícil para todo mundo, porque é muito difícil para os pais, o filho que está sofrendo bullying. E, de modo geral, a gente fala até mais orientações para quem está sofrendo bullying e para os pais, né? E para os adolescentes e crianças do que para quem está praticando, para os pais, né, desses adolescentes que estão praticando bullying. Então, eu acho que uma coisa importante nesse sentido, assim, os pais precisam buscar ajuda para eles, né? Não adianta só buscar ajuda para os filhos. Eles precisam entender também a participação deles, da família, né? Com ações afirmativas, buscando junto com a escola, nos espaços onde essas crianças e adolescentes frequentam, um trabalho em conjunto, né? Então, assim, claro, eu acho que é a conversa, e é importante também ressaltar que como é essa conversa, né? Não pode ser uma conversa onde vai se chegar acusando, ameaçando, né? Seja para quem sofreu o bullying, né? Porque como é que você deixou fazer isso com você? Como é que você não reagiu? Por que você não foi lá e revidou, né? Chama ele disso também, né? Porque isso acontece. Bate de volta. Nossa, que é o mais ouço. Bate de volta, se defenda. Se defenda, agredindo. Você é fraco, né? Porque tem essas coisas. E também para quem esses são os pais dos adolescentes aí que estão praticando. Não é para ir acusando, é para entender o que está acontecendo, é para se botar ali, né, num lugar ali mais horizontal, eu acho, com os filhos, para falar, vamos lá, estamos aqui, o que está acontecendo, como é que a gente vai poder te ajudar, fazer uma parceria com a escola, porque eu acho que nesses momentos tem que estar todo mundo junto. E pensar ali, junto com essa criança, esse adolescente, coisas efetivas. Para além da conversa, o que efetivamente pode ser estabelecido como limites e a relação dessa criança com as consequências frente à realidade da vida, né? Que é Mas, os às nossos vezes, atos. Camila, eu tenho uma história assim, muito próxima assim, de uma amiga que a filha falou assim, mãe, eu não me sinto bem nessa escola. Imagina, você tá no melhor colégio, vai ficar, não sei quando, né? Aquela coisa. E depois a menina começou a se fechar, e ver que não tem tanta amizade. E quando chama, ela não quer falar. A maioria dos adolescentes tem isso, né? É muito difícil para eles. Fala assim, não quer falar, não tem como falar. Não se sente. Não, quando eu estiver legal eu falo. Não, porque eu não quero. E depois até essa pessoa falou assim, meu Deus, por que eu não ouvi quando minha filha pediu para sair do colégio? Assim, né? Porque acabou que cresceu e uma pessoa sem amizade, sem muitas amizades, assim. E o quanto isso foi difícil, sabe? Porque tem isso também, né? Quando a Má fala uma coisa muito legal, assim, essa fase 7, 8 anos já é a preparação para você ter uma relação legal na adolescência. E eu vejo isso, né? De você, às vezes, ter uma liberdade mesmo, assim, não bloquear os papos, assim, né? Um dia, meu filho veio perguntar uma coisa, assim, aí eu falei, você sabe o que é isso? Aí ele não sabia o que era, isso sabe? é muito comum, né? Eles eles soltam falam, a bomba e a gente fica assustado, mas perguntar o que ele entende. Não, mas eles falam sem saber o que realmente é, não? Aí eu falei, aí foi tão engraçado quando ele foi perguntar,
E aí foi engraçado que a minha funcionária saiu, outra pessoa falou, cai da cadeira, cara, como é que eu faço? Entendeu? Mas na hora eu falei, gente, mas eu tenho que responder, por mais difícil que seja. Porque você tem que abrir esse caminho, assim, né? Para o filho poder continuar falando e você poder continuar entendendo o mundo dele, como ele tá pensando, como ele tá sentindo, né? Porque essa pré-fase da adolescência é uma fase muito importante de realmente você tem que estar junto de conexão. Porque às vezes eu penso assim, como é que eu vou ficar perto dele? Eu tô lá jogando videogame. Aí eu falei, eu vou aprender a jogar Fortnite. Eu vou. Eu quero quadrado, X, aperta. Não, mãe, aperta na frente. Só aproxima. Mas eu acho que aproxima. Entendeu? Um dia, né? Lembra ele que tem que ver sua peça, por que você não pode ver o interesse porque eu vejo todos dele? os jogos deles. Poxa vida, né? Que eu acho que é isso. Tipo assim, porra, é um saco. Às vezes, vai jogar videogame e tal. Né? Que você fala, porra, 15 minutos aqui eu podia estar fazendo tanta coisa, né? Mas aquilo ali tem um valor enorme. É um valor enorme. Onde a criança se sente mais amada do que se você disser eu te amo pra ela. Claro. Aquilo que é meu interesse, a minha mãe Exatamente. validou. Minha mãe me levar, né? Um dia um falou, eu fui levar ele... falei, não, mas você nem tá conversando comigo. Não, mas eu quero que você esteja aqui. Eu não tava conversando comigo. Eu falei, não vou levar mais você, porque você não conversa comigo no carro. Então eu vou... Não, eu quero que você esteja aqui comigo. Porque só o fato de estar ao lado também, ele já se sentia de alguma forma... protegida, né? Então, eu acho que esses pequenos detalhes, né? Tanto que essa história que eu tô te contando, a minha amiga, depois que, enfim, chegou lá na frente, ela falou, meu Deus, por que eu não ouvi? Por que eu não tirei? Por que a gente tem isso como pais, de falar, eu quero dar o melhor colégio, é o mais caro. É o melhor que a gente pensa, acha. Pautado na nossa vivência daquilo que é o melhor também é pautado na nossa privação, daquilo que a gente sente que a gente não teve. Dos nossos pais, eu lembro que uma vez tem nada a ver com aquele ser que nasceu. Melhor é onde a criança tá se sentindo bem. Né? Uma grande amiga jornalista, ela falou, você quer o quê? Você quer que seu filho estude fora do país? Você quer que ele seja uma boa pessoa? Você quer que ele mude seu... Ela foi me dando várias classificações. Ela era uma jornalista. Ela falou, você vai ver, a escola é pra isso, que é pra fora que é isso, é pra cá, se quer ela foi me falando. E, né, foi ótimo que ela me falou isso. Eu falei, nossa, é verdade, mas peraí, e o que ele quer? Né? Porque aí você quer formar um bom cidadão. Você fala, não, eu quero uma boa pessoa, uma pessoa que tem respeito, uma pessoa que olha o próximo, uma pessoa, né, que seja esse diferencial no todo, né? Que ele possa minimamente estar confortável com os desejos dele, os sentimentos desejos dele. Né? E isso eu acho uma coisa muito importante. Assim, vocês estavam falando, eu estava pensando o quanto é importante esse núcleo escolar, né? Essa escola, né? Eu tive a sorte que uma turma dos meus filhos, a gente veio desde a escolinha juntos. Então, temos 8 amiguinhos juntos, assim. E as mães ficaram super amigas, a gente acabou trocando de turno, mas ainda a gente se fala. E o quanto é importante, é quase uma base, né? Porque eles estão juntos há muito tempo, viram esse bloquinho. E o quanto é importante perceber como é o seu filho. Às vezes uma escola que tenha mais... seja mais não é severa, tem um outro nome mais... rigorosa, talvez seja melhor. Entendeu? Às vezes a regra para um filho que é mais lúdico não vai funcionar. Então, eu acho que isso é uma percepção, assim, que eu acho que ela é preciosa, assim, de fazer diferença na adolescência do seu filho, sabia? Às vezes o seu próprio filho pede. Se o filho chega, às vezes fala, não, tem alguma coisa que tá legal, mas o que não tá legal? Você precisa entender, né? A gente precisa ouvir, porque às vezes ele diz que não quer mais ir, mas ele não consegue mesmo dizer, porque ele não quer dizer. E aí eu acho que, assim... A gente tem que oferecer a escuta, a ajuda, se mostrar ali disponível, mas isso pode demorar um tempo. Então, é importante oferecer também um outro espaço, que é ajuda profissional, né? A terapia, um espaço ou para ele, ou para a família ali em conjunto. Então, vamos conversar junto, vamos procurar um lugar, então, né? Neutro, que a gente possa tratar dessas coisas. Mas, assim, sempre oferecer um lugar de escuta, de conversa, que uma hora vai. E não negligenciar mesmo, né? Se a criança está sentindo dor de cabeça antes de ir para a escola, um dia seguinte, no outro é dor de barriga, no outro é dor no joelho, no outro é dor não sei onde, aí volta da escola, tá ótimo. Aí, o perigo disso é que muitas vezes os pais acabam fazendo assim, tá de frescura, né? Porque só sente isso na hora de ir para a escola.
E não fazem a ligação. A conexão, que é olhar o que está por trás disso. Se meu filho está tendo dor de cabeça todos os dias, na hora de ir para a escola, ele está tendo uma ansiedade em relação a essa ida para a escola, é um pedido de socorro, e está indo para o corpo está manifestando, né? Então, é muito importante atentar. O corpo sabe se comunicar como ninguém. É o lado mais inteligente. Nós, artistas, sabemos disso. Comunica que é uma beleza. Vai somatizando, né? E aí é decisiva, né? Essa atenção. Porque às vezes é isso, a intervenção que você faz na hora, o quanto você valida aquilo que foi dito, né? O quanto você percebe o contexto. Será que isso está se repetindo sempre às quintas-feiras? Sim. O que acontece? O que acontece? Sim. Porque às vezes vem de um professor, né? Porque às vezes a coisa começa a tomar uma proporção. Eu já escutei, eu tenho os grupos de educação socioemocional lá no Arte Educa, no meu espaço, e às vezes eu escuto assim, eu tenho um pacto com eles, que é, o que eles falam lá, fica lá. A menos que eles me peçam ajuda para dialogar com os pais, e a menos que algo muito importante apareça, e aí eu dou o ou para eles. Eu digo, ou você conversa e conta, ou eu converso e conto, dependendo do que aparece, né? E aí eu tenho vários casos de pré-adolescentes, crianças, que chegam e dizem, nem adianta, eu queria muito que você conversasse com a minha mãe, mas nem adianta porque ela não vai acreditar. Porque a escola tem sempre razão. E na escola, você já buscou... Ninguém acredita em mim na escola. Isso é muito duro. Então, assim, a criança que está em sofrimento, ela não tem a maturidade neurológica que a gente tem para olhar um contexto desse e falar, gente, isso... né? E é uma ferida que vai ficar e que vai ser levada para a vida adulta, que é muito importante, que vai mudar o curso da vida daquela pessoa, né? Essa formação, né? Esse início ali, né? É isso, a escola, né? Onde se coloca, né? Essa acho que é uma das coisas mais difíceis, a decisão para mãe e pai. Sim. Eu não sei escola, se vocês sentiram, de escolher a escola. Sim. Onde é que eu vou colocar essa criança que vai dizer, não é? Qual a escola difícil. que tem a ver com o que eu penso de vida? Nossa, eu acho uma das decisões mais... Porque é isso, a gente é pautado na nossa falta. Né? Você vai no erro. E aí, junto com a falta, vem as idealizações. Então, a gente idealiza um monte de coisa e vai lá e projeta no filho, né? Sim. E aí, isso às vezes faz essa cortina de fumaça, de poder olhar o que ele está comunicando. Sim. Pra gente, porque também olhar para o filho e perceber que ele está em sofrimento em determinado ambiente, eu acho que o bullying é uma coisa muito interessante de pensar, porque de fato é algo que a maioria das pessoas sofreram, né, em certa medida, né, mesmo que não o bullying estruturado, como a gente está dizendo, precisa ter recorrência, intenção e tal, mas alguma violência no contato com o outro, no ambiente escolar, por exemplo, todo mundo viveu de alguma maneira, né? Mas isso não tinha nome, isso era alguma coisa minimizada, então poder reconhecer isso no filho também a gente tem que olhar para o que a gente viveu, né? Coisas da nossa história desse tempo que foram doídas, que foram difíceis, né? Tem até aqui que a gente fala slide aqui, falando tipos, sobre... né? Não, sobre isso que é muito importante, né? Será que eu estou sofrendo bullying, né? Isso serve para os pais também, assim, né? Perceber, né? A insônia, a apatia, perda de apetite, falta de vontade, o medo de ir para a escola, queda de rendimento escolar, isolamento ou poucas amizades, irritabilidade. Isso são... Aí temos bastante coisas, não? Perceber isso são sinais, não? São sinais. Isso é que ótimo. São bem importantes. E às vezes passam batido, né? Tem o próximo também, né? Sim, que são os tipos, né? Alguns tipos de bullying pra gente ficar atento, né? Porque às vezes a gente foca mais em alguns, né? Mas, tem o bullying verbal, que a gente sabe que acontece na criação de apelidos, né? Eu posso falar como eu chamava quando eu era criança, de Mônica. Eu tinha um dentinho com problema. De Mônica. E o meu dente era pra frente, eu não conseguia fechar a boca, o meu dente era pra fora. E aí, meu irmão, meus pessoas já, a Mônica, a Mônica, a Mônica. Demorei, eu precisei usar aquele... Lembra aqueles aparelhos de ar externo? Usava aqui, freio de burro. Aí não queria ir pra escola com freio de burro. E aí, tudo assim, eu era amiga da menina mais bonita da escola, eu era muito patinho feio, assim, quando eu era criança.
E aí aconteceu isso real. Aconteceu bom, comigo, né, eu comecei... Você cresceu, gente? Olha, cresci muito não, né? Mas tudo bem, o tamanho é o mesmo. Olha só, eu comecei a trabalhar como modelo, que eu queria fazer essas coisas de artista e tal, nananã. E aí, pra fazer meu primeiro book, eu cortei o meu cabelo. Aí cortei o cabelo assim, bem curtinho, que nem a Mar, assim, Chanel, e tirei o aparelho. Aí parece que eu aconteci. Parece que as pessoas começaram a me perceber e olhar. E aí eu comecei a ter as paquerinhas. E ao mesmo tempo era estranho, porque aí pra minha amiga, que era bonita, era tipo, o que tá acontecendo aqui com essa minha amiga? Éramos 3. E ela era bonita e eu era sempre o patinho feio que tava ali atrás. E de repente acontecia. Mas também o fato de chamar a atenção era estranho, porque todo mundo tava olhando. Mas eu lembro direitinho essa coisa verbal que às vezes você começa inocente, com primos, com um amigo, com irmão, entendeu? Alguma coisa, uma bobeira, assim, e é o bullying, né? O tal do bullying. Vai se repetindo e aí vai se configurando o bullying. Vai configurando. Foi um pouco nesse lugar do apelido que aconteceu a situação com a Maria, que eu falei. Que você ia contar? Mas assim, foi muito legal, porque logo depois que a gente identificou o que estava por trás desse comportamento das amigas, que era um trio, e aí, de repente, a minha filha, ela sempre foi muito baixinha. Mas baixinha, assim, no lugar de parecer que que entrou na sala errada. Quando saía a turma dela, parecia que estava saindo do 5º ano e ela estava no 1º. Muito pequenininha. Então, tinha uma coisa das pessoas mais velhas ficarem, ai, que fofinha, que bonitinho. Isso irritava muito ela, né? Esses dias eu fui com ela numa loja comprar uma segunda pele, assim, que ela ia fazer uma viagem para um lugar frio. E aí, a vendedora chegou com a segunda pele e falou assim, essa aqui vai dar nela, que ela é alta, né? Daí ela olhou pra vendedora, quantos anos você acha que eu tenho? Ela tem 11, né? A vendedora, 8. Falei, pronto, ficou alta agora. Pronto, ajustamos essa questão. Então, ela realmente sempre foi muito pequenininha. E aí, teve essa situação que as amigas, então, inventaram esse apelido que era girafa rebaixada. Nossa. Então, ela começou a ser a girafa rebaixada. É terrível. E aí, assim, foram 2 meses que eu ficava com ela todas as noites aos prantos. E as mães das amigas, minhas amigas queridas, a gente sempre foi amiga. Só que o que estava acontecendo? Por trás disso, tinha o fato de que ela estava gravando um filme, ela tinha 9 anos, e ela estava gravando um filme, estava faltando muito à escola. E as duas começaram a não gostar disso. Entendeu? Aí junta outro sentimento. Primitivos. Exatamente. Aqueles sentimentos humanos que ninguém quer. E aí o que eu fiz foi, naquele momento eu entendi que o bacana era fazer o contrário. Porque eu poderia ter conversado com as mães, que são minhas amigas queridas, e a gente poderia ter parado aquilo. Mas ao mesmo tempo eu quis mostrar para Maria o quanto elas não estavam sabendo lidar com esse sentimento, com esses sentimentos todos nelas, e que para ela entender também que essa escolha que ela estava fazendo de atuar e tudo ia gerar esse tipo de sentimento nas outras pessoas. Então eu comecei a fortalecê-la num lugar assim, filha, de repente sugere, pergunta, fala, você tem vontade de fazer também? A minha agência é essa. Você pode ir lá, você tira foto, você grava seu vídeo, e aí você também pode fazer um teste para você também estar nesse lugar, né? E entender que quando você falta, você desfaz o trio, e elas não estão achando isso legal, né? Estão sentindo a sua falta. Então, o quanto a gente também pode fortalecer a pessoa nesse lugar, até que chegou um momento que estava insustentável, que eu falei, agora eu vou ter que intervir. E aí eu comentei com as mães e sugeri de vir todo mundo para minha casa. E a gente fez uma grande reunião e foi muito legal. Que legal. Porque elas choravam, as 3, e se abraçavam porque elas se gostam. E as mães, só olhando. Foi lindo, assim. Na verdade, esse momento, elas fecharam a porta, eu fiquei do lado de fora do quarto, as mães não estavam nessa hora. Primeiro vocês fizeram reunião juntos. Conversamos. Elas se dão bem, assim, então não teve um conflito. Assim, vamos entender por que vocês estão fazendo isso. Vamos falar sobre isso, Vamos falar sobre esse sentimento de raiva que vocês estão dela, de o que é inveja, né? Quais são as emoções que se juntam nessa hora? Medo de perder, né? Isso, de ciúme. E aí foi muito legal, porque, nossa, elas puderam falar, sabe, com 9 anos, falar para outro que estava sentindo. Você pensa que é fácil? Quando eu olho sua cadeira vazia, você não tá, né? E aí a girafa rebaixada
parou. Parou. Né? E lá, foi mães aposentada. e mães, eu em 2 dias, ela 2 meses, tá vendo? Mas então, sabe o que eu acho importante disso? Que você perguntou, então o que é pra fazer? Mas é o contexto. O importante é fazer alguma coisa. O que não pode é não fazer nada. É isso. Né? Depois a gente vai pensar naquilo. Eu devia ter feito, não devia ter feito. Mas você fez alguma coisa, né? Sim. Cada um precisa fazer alguma coisa. Eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado com esse lugar do não liga. Porque é isso que você falou. Nenhuma de nós duas fez isso. Que é de chegar pro filho e falar assim, filho, não liga. Não liga porque ele tá falando do seu cabelo. Filho, vai na van e tá tudo certo. Ou eu chegar pra Maria e dizer, filha, não liga não, amor. Olha só, elas estão sentindo isso. Não liga, vai pra escola tranquila. Não, a gente ouviu. Sim. Porque o não liga é um lugar desumano. Porque a gente é programado desconsidera o sentimento dela, né? Não liga, não tem um botão que eu aperto o que eu tô sentindo. Então, isso é muito perigoso, entra num lugar de positividade tóxica, né? De assim, de fazer, filha, olha só, estão com inveja. Não... Então, isso é terrível também. Você é muito maravilhosa. Né? Oi? Não. Né? Então, assim, sair desse lugar e validar o que a criança está sentindo. Isso é o verbal, né? Que a gente falou. E moral, dá um exemplo de moral. Para quem estiver nos ouvindo. Tem um rebaixar da outra pessoa, né? De humilhação. Moral tem muito a ver com humilhação. Inventar boatos, né? Rumores de situações constrangedoras para outra pessoa. Até alguns estudos falam isso, assim, que de modo geral os meninos praticam o bullying com insultos e ações violentas físicas e xingamentos. E as meninas é mais com exclusão, né? Que é o social já. Que já é o social. É mais a exclusão, é essa invenção de rumores. Exatamente. O físico você falou agora, né? Que também está muito mais na ordem dos meninos. O material, né? Que eu fiz uma intervenção numa escola que estava acontecendo isso. Simplesmente roubavam o lanche de dentro da lancheira da mesma criança. Sempre uma aula antes do recreio, a criança ia lá, pegava a lancheira. Sem saber quem era. Não tinha. Cadê o lanche? Aí tinha sempre um bilhete. Procure. Seja rápido. E aí o lanche estava escondido em algum lugar no pátio. E a criança passava o recreio procurando o lanche. E a escola demorou para perceber? Não, demorou para identificar, né? E aí, isso com material, mexer no estojo, tirar uma coisa, tirar outra, quebrar, ficar destruindo a coisa do amigo, né? E o virtual, que aí a gente... Fala, Camila. Bem-vinda, nova geração! O virtual é muito complexo, né? É muito difícil, porque aí eu acho que entra uma série de questões, né? Assim, tem toda essa proteção atrás da tela, né? Tem uma série de coisas ali que a pessoa fica protegida, né, atrás da tela. E aí a agressividade, a violência pode vir de maneira bruta, porque até então era uma terra sem lei. Agora a gente começa a ter algumas... algumas... E lembrar que o cyberbullying é crime, né? Isso. E que, assim como o bullying, né? Que tem uma lei que criminaliza. Isso. Que deixa isso claro. A gente até trouxe essa lei. O cyberbullying e com a previsão de retenção, cyberbullying, bullying é que não, né? Até porque a maioria das pessoas que praticam o bullying são menores de idade. Exatamente, olha aí. A Lei 14.811 de 2024 foi oficialmente publicada no Diário Oficial da União com o escopo de estabelecer medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, incorporando ainda os crimes de bullying e cyberbullying ao Código Penal. Né? Fundamental, a gente não falou que o bullying ele é praticado entre pares, né, para se configurar como bullying. Se a gente fala, porque tem gente que fala assim, o professor está fazendo bullying com um aluno. Isso não é bullying, isso é assédio. Assédio moral. Isso. Até tem alguns estudos que falam sobre esse movimento do bullying. Pensar uma ideia do bullying na vida adulta seria o assédio moral, né? Como se fosse alguma coisa análoga ali, né? Na vida do adulto. Só para pegar esse gancho que a gente estava falando, né? Do não ligar, até que ponto o conflito ou uma fala não se configura como bullying, a gente pode aproveitar a oportunidade para mostrar para a criança que pessoas vão achar coisas sobre a gente, que eu acho isso muito importante. Eu me lembrei aqui de uma situação que aconteceu lá atrás, no maternal 1, com a minha filha, um dia que ela chegou em casa triste e falou, mamãe fulano falou que meu sorriso é feio. Aí imagina, criança de 2 anos, né? Sua vontade é fazer o quê? Quem foi que falou um negócio desse? Filha, seu sorriso é maravilhoso. Não, de jeito nenhum. E falar com a criança. Quando ela falou isso, eu falei,
Foi, filha. Então ele disse que o seu sorriso é feio. O amigo disse que seu sorriso é feio. Eu não queria saber quem era, quem deixava de ser. Eu coloquei ela virada de frente pro espelho e comecei a fazer cosquinha nela. Falei, me diz o que você vê no espelho. Aí ela rindo começou a falar, ai, sou eu. Falei, você tá fazendo o quê? Tô rindo. Falei, você gosta do seu sorriso? Gosto. Aí eu virei ela de frente para mim, de maneira muito firme, olhando no olho dela. Eu disse, meu amor, quem tem que gostar do seu sorriso é você. Eu vou te contar uma novidade. Ele não é o último que não vai gostar do seu sorriso. Outras pessoas não vão gostar também. Nem o primeiro, nem o último, né? E tá tudo bem. Ele errou em dizer, porque isso causa sofrimento em você. Que será que tá acontecendo com ele? Que será que tá no coraçãozinho dele para ele ter que falar isso para você e te magoar? E tá tudo bem, meu amor. Quem tem que gostar do seu sorriso é você. Isso precisa ficar claro, não é bullying. Se ela entende. Isso precisa ficar claro. Muito claro. Porque as crianças são espontâneas. Exatamente. E é isso que eu estava dizendo, a criança estranha, né? Estranha, exato. Esse ano aconteceu na escola do meu filho, chegou um colega novo que tem uma deficiência física. E, naturalmente, as crianças estranharam. E muitas ficaram perguntando. E outras fizeram, né, brincadeiras e piadas que esse amigo se sentiu muito mal. Então, ele falou com os pais, e aí os pais fizeram contato pelo grupo de WhatsApp da família e foram à escola. E aí foi um verdadeiro mutirão, assim, né? Os pais, a escola, todo mundo conversando com seus filhos, e aí todo esse contexto inicial da chegada dele que trouxe esse estranhamento, tudo foi, né, se abrandando, se acalmando, e ele se adaptou e tá lá, super cheio de amigos, as crianças adoram ele. A gente tal. fez, né, o último aqui episódio, a gente falou sobre diversidade na escola, né? E a mãe traz que ele tá ótimo, tá super feliz, mas teve esse impacto inicial, e aí é importante separar isso, né? Porque tem o estranhamento das crianças querendo saber, e tudo bem, né? Ele pode falar sobre isso, né, e tal. Agora, de fato, não pode ficar fazendo, né, piada e brincadeira e coisas que estão agredindo ele, né? E aí a mãe disse, acalmou, parou. Então, assim, foi uma coisa muito importante. A gente vê esse movimento de todo mundo junto, né? A sociedade, né? Para um bem comum, assim, né? E não entrar em pânico, né, os pais, que é isso que você falou. Tem muita coisa que é espontânea da criança e não significa que ela vai ser um praticante de bullying. Que é muito uma coisa que a gente vê. Eu atendo muitas famílias brasileiras que moram nos Estados Unidos. E lá... uma coisa pavorosa, né? A criança, eu falo, gente, a criança não pode existir. Porque a criança, ela fala, ela brinca, ela é espontânea. E aí, às vezes, um comentário, vem a escola, vem todo mundo em cima, os pais castigam porque tem medo. Então, assim, o castigo não é, alô, pessoal, um caminho para você ensinar o seu filho a não praticar bullying. Não é. Tá longe de Quando a gente fala de consequência e estabelecer limite, não é botar de castigo dessa maneira antiquada. Exato, porque bota do nosso tempo, né? Não dá consciência, não dá outra alternativa, não contextualiza. Vai pensar como se fosse péssimo, vai pensar. E aí a gente vê uma coisa que é poder, a criança poder ser, né? Uma vez que eu tava com a Maria no supermercado, e aí a gente vai contando todos os podres dos filhos. Tudo. Eles vão processar a gente. Vamos parar de dar nome. Mas isso é que é interessante, porque em vez de falar, é como uma amiga minha. Assim, não, é minha filha. Mas eu pode isso, mãe é isso mesmo. Tem um monte de coisa. A gente se coloca na reta aqui, não pode tem isso. Um dia eu tava com ela no mercado, ela era pequena, e aí a gente tava pegando as frutas, assim, tinha uma senhora pegando frutas também, só que ela era corcunda, assim. Aí, Maria, a gente tava pegando... Não, criança denuncia essas coisas na hora. Ela viu, aí ela falou assim, olha, mamãe, aquela velhinha que parece uma bruxa. Por causa da corcunda. Porque a imagem tá no imaginário, tá né? No imaginário. Mulher, ouviu? Nem ouviu, né? Porque eu acho que devia não ouvir bem. Ela era bem corcundinha, assim. Aí eu abaixei, olhei no olho dela, falei, você viu, filha? E você achou parecido com alguma figura que você viu em livro? Eu quis primeiro identificar, porque eu podia chegar assim, Maria, não pode falar isso. Quer dizer, ela não falou, ela não fez bullying com a mulher, entendeu? Ela só falou...
foi uma criança que olhou aquilo, falou, e às vezes a gente precisa acalmar esse lugar da pressão social, da expectativa de que nossos filhos sejam absolutamente, né, assim, adequados socialmente com 5 anos de idade, eles vão ver e vão falar. Então eu fiquei ali ouvindo, mamãe, igual na história da Branca de Neve, que a velhinha veio com a corcunda, assim, para dar a maçã para Branca de Neve. E ela identificou naquela imagem. Sim. Depois, em casa, eu fui explicar para ela o que era público e o que era privado. E o que a gente podia dizer, o que a gente não podia usando a bonequinha. Você pode achar que ela parece com uma velhinha e que ela parece com uma bruxa, mas a gente não vai falar, porque isso vai machucar o coração dela se ela escutar. Né? Então, isso você guarda na sua cabecinha, no seu pensamento. Tem essa fase, né, da criança, meu Deus, fala, não, né? Isso, né, não pode. Né? Meu filho agora me puxa, assim, pra falar no ouvido. Quando ele vê alguma coisa que mobiliza muito. Melhor assim. Mamãe, não, que nem você ensina. Eu lembro quando eu ensinei a tirar fralda, eu morava em casa. Aí eu falava, tu ficou com vontade de vestir? Pode fazer no jardim. Eu falava isso. E aí, onde via jardim, podia. Não. Aí eu banheiro. Vamos ter que ir no banheiro. Até hoje eles perguntam, mãe, eu tô muito apertado. E não. Aí coloquei um monte de garrafinha dentro do carro. Tipo, porque eu falei, faz xixi dentro do carro. Não, mas é aquela, não, porque ficou, né? Aí você falou, não, banheiro, entra. Não, banheiro. Criança registra, né? Uma história que eu gosto muito de contar, às vezes também, pra dar essa consciência para a pessoa que não é sobre ela. A pessoa que está sofrendo bullying, às vezes ela fica se achando péssima. Porque normalmente o agressor, ele pega alguém que está mais fragilizado. Que ele sente alguma fragilidade. Ele sente que a pessoa não vai reagir, que a pessoa tá com talvez uma autoestima ali, né, mais fragilizada, mais abalada, baixa autoconfiança, pessoa mais quietinha, né? E aí, eu gosto de contar a história do café. Conta, café. Que ajuda... Cafezinho. Que ajuda a pessoa a entender que não é sobre ela. Que a pessoa que pratica o bullying, ela tá em sofrimento. Então, contem para os seus filhos. Pode fazer a cena que ajuda. Vamos. Né? Tá então, imagina, de atriz? Eu tô assim, então, obrigada. Vamos lá. Então vai, imagina que a Regiane está tomando esse cafezinho, conversando com a Camila. E aí, eu tô aqui de plateia. Tá bom. Ela, plateia. Eu chego aqui esbaforida. Esbarro na Regiane. Meu Deus, minha roupa. E agora? Como é que eu faço? Olha aí, derruba na Camila também. A história fica... Na plateia. Ai, perdão, Camila. Foi um esbarrão tão grande, né? Jane, pingou em todo mundo. Eu preciso fazer uma declaração, o gente. Quê? Eu conto essa história, eu faço essa cena. Eu não sei há quanto tempo, em quantas palestras, é a primeira vez que a pessoa tá que de você... roupa preta? Não. Primeira vez que a pessoa, ao invés de derramar no outro, derramou em si mesma. Essa mulher é tão generosa e respeitosa que ela se recusou a derrubar o problema no outro. Camila linda, você acha que eu vou atrás? Você acha que eu vou fazer isso com ela? Essa mulher. Tem condição. Deixa cair em mim. Ai, socorro. Mas minha maquiagem, milhões. Aí a gente vai perguntar para a criança, por que a Regiane derrubou o café em você? Aí vão vir todas as justificativas. Porque você estava distraída, porque você não prestou atenção, porque vão pôr a culpa em mim, porque eu bati nela, porque ela não prestou atenção e derrubou o café, ou porque eu devia ter sido mais atenta. E, na verdade, ela derrubou o café em você porque café é o que ela tinha na xícara dela. Se ela tivesse chá, ela ia derrubar chá. Se ela tivesse água, ela ia derrubar água. Porque a gente derruba no outro, quando a vida aperta, aquilo que a gente está carregando na gente. Então, quando o agressor pratica bullying, é porque ele está carregando desconforto, mal-estar e violência dentro dele. Porque certamente ele está passando por isso. E aí, no momento em que ele se vê vulnerável, que ele se vê frágil, ele derruba isso no outro. Porque é o que ele tem dentro dele. Então, se você está sendo alvo de bullying, não é sobre você. É sobre quem está praticando, que precisa de ajuda. Por isso que eu falo que o agressor é vítima. E aí ele projeta isso. A fragilidade vai para o outro, né? Fragiliza o outro. Exato. Então ele precisa de atenção, ele precisa de ajuda profissional. Ele não precisa de um castigo para parar de fazer bullying. E a gente... entendimento, né? Um entendimento ali da situação, né? Eu acho que é importante isso. E até assim, essa história que fica, esse mito em torno, né? De quem pratica o bullying. Então...
Meu filho é um delinquente, é um psicopata, é um antissocial, aí vem os rótulos diagnósticos psiquiátricos. Eu acho que a gente está falando de adolescentes, de pessoas que estão, né, se desenvolvendo, se estruturando como pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado com esses rótulos também, né? De já pegar e rotular. Então, um já é o depressivo, que já tinha tendências depressivas e por isso que ficou assim, por causa de uma brincadeira. O outro, né, é um antissocial. Não é por aí, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que a gente cai também num lugar que a gente debate muito aqui, né? Que nós somos o exemplo para os nossos filhos, né? Claro. É bons pensamentos, boas atitudes. Ambiente. Não basta falar, tem que fazer também, porque a criança vê. Não, e isso, gente, você pode reparar isso, eu já reparei várias vezes. Olha, filho, você não pode falar assim com o amiguinho, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, né? Essa coisa embrionária do bullying lá, desde pequenininho. Aí, quando vê, você pega o familiar dizendo, esse velho... essa baleia, esses termos, né, que traz essa coisa da diferenciação. É que nem passar pelo porteiro e não falar oi, bom dia. Eu falo, mas por que não vai falar bom dia? Não entendi, né? Porque você tem que falar, oi, bom dia, você tá bem? Oi, bom dia. A criança vê que você faz isso. Você passa uma dupla mensagem pra criança, né? Meu pai e minha mãe me diziam uma coisa, mas eu observando eles fazendo outra, como é que é isso? O outro não é invisível, né? Não é porque o outro tá na portaria, o outro tá ali limpando, tá alguma coisa, falar o outro não existe, tá invisível, como é que é? Entendeu? Não tem como. E falar sobre pessoas, né? Isso é perigoso para criança, né? O adulto que fica falando... Então, eu tô aqui com a minha amiga, tá ali minha filha, eu tô assim... você viu a roupa da Camila? Nossa, gente, como é que ela foi gravar com aquela? Aí a criança tá ali, o que ela vai fazer? Ela vai chegar na escola, amiga, você viu a roupa da outra amiga? É isso que ela vai fazer. É sobre isso. Você viu como fulano engordou, tá gorda? Essas gente, coisas, né? São, assim, de uma violência enorme. Exatamente. Uma coisa que eu ensino muito para prevenção, ensino os adolescentes e as crianças. Quer dizer, criança não é nem para estar vivendo cyberbullying, porque não era para ter não era para estar, né? Então, a maior prevenção é não dar celular para criança. Mas uma coisa que eu oriento muito é assim, não encaminha áudio que foi encaminhado para você, para outra pessoa. Não printa a tela e manda para outra pessoa, porque vai dar confusão. Então, assim, se a mensagem foi para você, ela morre em você. Você não tem que encaminhar o áudio da outra para o outro. E outra coisa, se uma amiga vem falar, minha filha tá bem nessa fase, né? Menina com 11 anos, mas a gente tem que olhar, a gente tem que olhar as mensagens. Sim. A gente tem que dar uma olhadinha, pegar aquele telefone da criança, pra ver se tá tudo bem. Eu ainda não cheguei nessa fase. Eu não olho mais. Mas tem uma fase que você tem que olhar, porque às vezes manda figurinhas. Sim. Não, mas fala, me mostra. filho, mas essa figurinha aqui tem meninas. Tipo, isso aqui não era pra entender. Não fui eu, foi... Porque vai embora, né? Às vezes tem uma coisa meio sem limite, assim, né? Não, mas eu não olho porque ela me mostra. Então, eu sei o que tá se passando, porque é tudo ali. E também porque ela não entra em grupo de escola, essas coisas, porque, gente, não é pra ter, né? É desesperador. Já é tão difícil essa fase da vida, calma, amiga, né? também é outra geração. A gente também tem que ser maleável pra entender também, senão ficam fora. Amiga. O tal de equilíbrio, a gente tá procurando ele. Mas uma hora ele chega, porque é difícil. Mas é saber Nossa, onde pisar muito. também, né? Assim, faz em pequenos grupos. É que às vezes tem um grupão. 5º ano, 6º ano inteiro da escola. Gente, a gente ali que você nem conhece. Nem conhece. Entendeu? Não tem pra que ficar, entendeu? Aí é o grupo do fim de semana. O grupo do futebol. O grupo dos cria. O menino fala cria. O que é cria, filho? Mas aí eu sempre oriento assim, não... a amiga chega e fala assim, vou te contar um segredo. Eu sempre falo pra Má, pergunta, é sobre mim? Você vai me contar alguma coisa que alguém falou? Porque, às vezes, você, quando vê, foi envolvido no meio de uma história que não te fazia parte, né? Então, assim... Não, isso é pra vida, né? Vamos usar essa frase? É sobre mim? Preciso nem mesmo saber. Então não me conta. Não, pra quê, né? Pra quê? Você fala, não, nem conta. Meu Deus. Ou também se é sobre mim, não precisa nem... Não. Já basta o que eu me conto sobre mim mesmo. Vai ser bom pra mim, vai me ajudar em alguma coisa. Meu Deus do céu, né? Muito bom, Camila. Ai, que bom. Gente, a gente tem umas dicas de alguns livros também aqui, né? Uns livros bem bacanas, assim, né? Pros pais, né? Lerem junto com seus filhos, que seria bom. Eu me preocupei, assim, fazer a indicação dos livros pensando
nos pequenininhos, né? Não só nos adolescentes, mas do quanto que a gente precisa já tratar isso, né? A questão da empatia, da diversidade, das diferenças, poder tratar disso já desde pequenininho. Então, esse livro é um livro infantil que eu acho que é importante já desde pequeno trabalhar Ernesto, esse tema. Da Companhia das Letrinhas, o Feijão Maneiro. Esse é muito legal. Bom. A gente vai deixar aqui na descrição, tá bom, gente? Também. Tem o @, da Camila também. Esse é Mentes Perigosas nas Escolas. Isso. Bullying. Como identificar o combate ao preconceito e violência covardia entre alunos. Ana Beatriz Barbosa Silva. Olha, mais de 400 mil livros vendidos. Sim, sim. Que ótimo. Que o Flickits do Ziraldo, que tá ali atrás da Camila, é outro livro super legal para trabalhar em todas as idades, porque ele também faz um caminho que é muito legal, que é mostrar que a maior forma de você se prevenir desse lugar do bullying é o autoconhecimento. O Karnal fala isso, né? Muito. Se eu me conheço... Então, ele fala, ele dá esse exemplo. Se eu sei que eu sou careca, e alguém chega para mim e diz, careca! Eu digo, sim. Você viu bem. Eu sou. Realmente. Né? Então, assim, se você se conhece, não tem... É muito difícil alguém chegar e te ofender usando uma característica sua. Se você está em paz, se você está na aceitação dessa sua característica. E se você compreende e que você não é o tempo todo, né? Só tem conteúdos maravilhosos, né? Se você compreende também os seus furos, as suas faltas, né? Aí isso não vai ofender nem ferir tanto. E se a gente tiver um pouquinho de humor, né? Se os pais tiverem um pouquinho de humor, assim, uma leveza de ensinar também determinadas coisas, isso é tão bom, né? Hoje, o Caruso já falou pra mim, falou, você... brincando comigo, falou assim, você, com o Marcos Caruso, falou, você fica sempre rindo das coisas que dão errado. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Se eu não rir disso que deu errado, como é que você vai aprender? Tem que olhar também. Falei, deu errado, né? O que eu vou fazer na próxima? Também, né? Eu acho que também a gente, às vezes, é um assunto pesado? Bullying é sério? Mas também saber mostrar numa leveza isso. Ih, filho, realmente, você é baixinho, né? E aí, baixinho, eu vou fazer o quê? Não é? Não, e não entrar no lugar, porque isso é perigoso, que aí que é a positividade tóxica, né? Filha, pensa pelo lado bom de ser baixinha. Não, peraí, calma. Se isso tá ruim pra ela, hoje, ela com 11 anos, ela consegue ver muita vantagem. Hoje é diferente, né? Então, ela vê a vantagem que as amigas doam as roupas pra ela, tudo continua servindo nela. Então, ela como atriz consegue fazer vários papéis mais nova, né? Porque ela parece realmente mais nova. Isso é ótimo. Então, hoje tá tudo bem. Mas ali naquela época era muito difícil. E aí, o que eu podia fazer? Eu dizer pra ela, filha, eu estou aqui pra passar por essa dor com você. Eu tô aqui do teu lado e eu vou passar por essa dor com você. Eu não posso tirar essa dor de você. É que ver o filho doer... É muito difícil. É muito difícil. Né? Então, mas naquele momento eu tenho certeza de uma coisa. Que ela aprendeu que ela pode contar comigo. Naquela situação. E aí, isso fala sobre esse sentimento de pertencimento, de acolhimento, de amparo, né? Que é tão estruturante. Então, há um não pertencimento, um desajuste, alguma coisa que não encaixou fora, mas em outros ambientes, o quanto que precisa fazer esse equilíbrio mesmo, né? Para poder a pessoa poder seguir lidando, né? Você falou uma coisa fundamental, Camila, que eu acho que a gente não pode deixar passar batido, né? É esse lugar de sombra que é do ser humano e que como é difícil a gente como mãe olhar para os nossos filhos e entendê-los como imperfeitos, como sombrios também, como pessoas que sentem todas as emoções, inclusive inveja, raiva, ciúme, ódio, rancor. Todos né? nós. Assim, e como são diferentes de nós, né? E que tudo bem, né? E tudo bem, porque se a gente não valida isso, eles começam a somatizar, e é o que acontece no Divertidamente, né? Naquele senso de si completamente alterado, adulterado da Riley, de querer ser só boazinha. E de querer pertencer, né? De querer ser incluída no grupo das melhores, né? Tudo isso, o quanto que mobilizou coisas nela ali no filme, né? É muito difícil. Eu tô até lembrando aqui, assim, é uma história de um caso que eu acompanhei, né, no consultório. Muito tempo antes, assim, a família me procurou, que a escola estava indicando para um adolescente de 14 anos o atendimento. Falei com a mãe e tudo, e ela não conseguiu chegar. Nunca achou horário, não dava, não chegou o adolescente. Um ano depois, quando esse adolescente já estava sendo convidado a se retirar da escola,
né? E uma das questões era a prática de bullying, ele estava praticando bullying, mas não era só o bullying, ele estava... A agressividade, a hostilidade estava aparecendo em outras esferas das relações dele ali na escola, com as figuras de autoridade, tudo isso. Aí ele chegou, né? Porque aí já estava sendo convidado de rede, a coisa já estava assim dramática, e aí ele chegou. E aí quando você começa a atender, né? Que você dá um espaço de escuta ali para aquele ser desamparado, né? Que está sentindo um monte de coisa, que não sabe nomear, que não sabe como lidar. Chegou um menino, né? Tomado de ódio, né, morrendo de ódio de uma série de coisas que ele não estava conseguindo. É a história do café, não estava cabendo dentro dele, estava respingando em todo mundo. Né? E ter esse espaço para poder cuidar dele, também poder orientar a família, porque não adianta só botar o adolescente e a criança para se tratar. Foi muito importante, a coisa foi podendo, né, tomar ali um outro rumo, né, acolher os sentimentos hostis, né? É muito importante. É muito importante. Terapia. Gente, é aquela fala que é doída, mas que é totalmente real. Se você não se cura das suas feridas, você sangra em cima de quem não te cortou. E aí, esse lugar é gravíssimo, porque a pessoa veste essa camisa. E você, para inserir de novo esse adolescente no ambiente escolar, é dificílimo. Sim. Ele passa a ser rejeitado por todos, ele veste a camisa do malvado. E ele já vai cheio de resistência, cheio de bloqueio, cheio de dor. Essa pessoa está em sofrimento. Por isso que eu falo, onde há bullying, todos são vítimas e todos estão em sofrimento. Mas muita coisa já mudou, né? Nesse movimento da escola e da família. Eu acho que a gente está aqui falando, né? Conversando sobre mais um programa falando sobre isso. O que não pode, já que pode isso, mãe. O que não pode, Regiane, não pode. É ficar na plateia sem tomar uma atitude, gente. Se por acaso alguém estiver vendo alguma coisa, uma criança, alguma mãe está vendo alguma situação, tem que falar. Né? Ou chama a mãe ali no particular, ou a criança chama o professor, alguém, um adulto ali responsável e se coloque, assim, né? Eu acho que é de uma grande importância isso, assim. Muito, muito. Muito bom o papo de hoje! Camila, tinha esquecido! Pra você levar um pouquinho da gente pra Só pra você lembrar, uma canequinha do Pode Isso, mãe! Ai, que linda! Obrigada, gente. As crianças gostam, viu? Falei, mãe, cadê a minha? Falei, vai chegar. Adorei, muito obrigada. Imagina, foi muito bom, muito rico aqui a troca com vocês. Muito, é um papo assim, nossa, a gente vai se deixar, a gente vai ficando. Vai embora. Viu? Foi mais fácil, não foi? Bem mais. Que bom, gente. Se vocês curtiram, é só dar o like aqui, certo? Sim, compartilhar, dicas, né? Levar esse conteúdo tão precioso que a Camila trouxe pra gente, para outras famílias, para esse conteúdo pulverizar e alcançar pessoas que precisam dele. É isso aí. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.